Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal para a gente falar sobre Santos Futebol Clube. E terça-feira tem jogo, e quando tem jogo, vocês sabem, temos o nosso tradicional pré-jogo para analisar como o time do Santos vai, a provável escalação, relacionados, e também temos um trechinho da entrevista do Jean Mota e do Marcelo Fernandes, já projetando esse encontro entre Santos e The Strongest, dois times que ainda não venceram na fase de grupos, se enfrentam, um jogo importantíssimo para a gente na briga para a próxima fase da Libertadores. Mas antes disso, eu quero te dar uma dica super bacana para você baixar o aplicativo da OneFootball, link aqui na descrição, primeiro link, totalmente gratuito, e também vou te dar dica. Seleciona o Santos como seu time favorito, dessa forma você sempre vai receber notificações com notícias do Santos Futebol Clube, principalmente agora, né, nesse período de mercado da bola, de jogador, técnico que pode chegar. Então é importantíssimo você baixar o aplicativo, e se você gosta da Bundesliga e da Liga 1, tem transmissão ao vivo e é tudo gratuito. Então não perde mais tempo, baixa aqui o aplicativo da OneFootball. E agora vamos conferir primeiro duas entrevistas, né? Dois trechos, tanto do Jean Mota como do Marcelo Fernandes. Depois a gente já volta com a provável escalação do Santos e os relacionados. Confere aí. Sim, são 4 finais e começa amanhã, né? A nossa primeira dentro de casa. Não tem outro resultado a não ser a vitória. Então a gente precisa focar, a gente precisa estar mentalizado em busca da vitória, porque pode ser o começo aí de uma arrancada do Santos. Então a gente precisa. O próximo jogo é o mais importante pra gente. A equipe está bem focada, o clima está ótimo no treinamento, todo mundo viu. Bem focada, estudando muito o adversário para que a gente não seja surpreendido e que possa fazer um grande jogo, conseguir uma grande vitória. Jogo dificílimo, uma equipe que está disputando a Libertadores não é por acaso, e a equipe do Santos vai fazer um grande jogo com certeza, por tudo que vem apresentando, principalmente nesses últimos jogos, para que a gente definitivamente veja na competição fazendo esses 3 primeiros pontos. E bom, como vocês conferiram a entrevista do Jean Mota e do Marcelo Fernandes, a ideia mesmo, né, e a necessidade do Santos é conseguir esses 3 pontos diante do The Strongest, que também não pontuou, né? Um adversário que foi até goleado já nessa fase de grupos da Libertadores. O Santos precisa mostrar uma reação rápida, ainda existe uma possibilidade do Santos se classificar, mas principalmente jogando dentro de casa na Vila Belmiro, precisa dessa vitória. Um empate ou uma derrota, aí vai complicar bastante nessa perspectiva de avançar para a próxima fase, visto que tanto o Barcelona como o Boca Juniors já venceram 2 partidas, né? Então a situação, se o Santos empatar ou perder, vai ficar ainda mais complicada nesse grupo do Santos, né? E vale relembrar, né? Boca Juniors e Barcelona se enfrentam, Boca jogando fora de casa, então é uma partida também para a gente ficar de olho. Bom, vamos começar primeiro com os relacionados do Santos com o The Strongest. Já tem um spoiler aí do Jean Mota, que inclusive deve ser o titular, mas vamos para os relacionados. O Lucas Musetti, né, postou no Twitter deles relacionados do Santos com João Paulo e John, né, nenhuma novidade, Pará, Madison e Felipe Jonathan. Sempre bom relembrar que o Madison, ele só não pode jogar o Campeonato Paulista porque ele não foi inscrito nessa primeira fase, mas Libertadores tá tudo ok. Aí temos defensores, Kaique, Lua Pérez, Luiz Felipe e Robson. Aí meio campo, Balieiro, Jean Mota, Pirani, Lucas Lourenço, Kevin e Anderson Ceará. Atenção para Anderson Ceará, que é uma das novidades, né? Ele que não vinha sendo relacionado, está relacionado para essa partida. Aí ataque, temos bastante opções. Marinho, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Caio Jorge, que também não foi relacionado no último jogo do Paulista, estava com incômodo na coxa, Ângelo, Copete e Alanzinho. Então, várias opções aí no ataque do Santos. E atenção, né? Se a gente for olhar no meio-campo de relacionados, temos o Balieiro como o cara mais defensivo. Então, provavelmente, ele vai ser o titular, substituindo o Alisson que está suspenso para essa partida. Então, de característica mais defensiva, temos o Vinícius Balieiro. Dito isso, vamos então para a provável escalação do Santos com João Paulo, Pará, Kaique, Lua Pérez e Felipe Jonathan, Balieiro, Jean Mota e Pirani, Marinho, Lucas Braga e Marcos Leonardo ou Caio Jorge. Vamos começar primeiro analisando esse time do Santos. É uma equipe, né, igual ao que o Santos empatou contra o Bragantino na última rodada do Paulista. Obviamente que com a saída do Alisson, né, que como eu falei, está suspenso para a entrada do Balieiro. Mas a ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma, e principalmente esse meio-campo,
né, com o Jean Mota, que deve permanecer nessa equipe titular, e também o Pirani. É um meio-campo que, no segundo tempo do jogo contra o Bragantino, teve uma certa melhora, né? Depois também tivemos a saída do Pirani, entrou o Lucas Lourenço, mas eu acho que ainda precisa de mais entrosamento. Eu acho que entrosamento, treino, né, é a palavra-chave para a gente entender se vai funcionar de fato esse meio-campo ou não. Eu já sempre deixo claro e vou ser repetitiva aqui. Gosto do Balieiro jogando nessa função, jogando quando o Alisson não pode jogar, o Balieiro entra na posição dele. Precisa de ter dois meias, né, mais ofensivos, que gostam mais da questão da criação, que é o caso do Pirani, e aí estava essa vaga em aberto, né, esse jogador para substituir o Sander, né, para vocês identificarem melhor. Poderia ser o Lucas Lourenço ou poderia ser o Jean Mota. Jean Mota ganhou essa vaga e deve ser esse titular desse meio campo. Aí para o ataque, nenhuma dúvida, né? Temos o Marinho, que voltou a jogar bem no jogo contra o Bragantino, precisa mostrar mais coisas? Precisa, porque tem capacidade para isso, né? E tem que evitar também ficar querendo cavar falta toda hora. O Marinho precisa estar mais focado, tentar mais finalizações, ele que tem um chute muito poderoso. Então o Marinho conseguindo ficar mais de pé, né? Só cair de fato quando for falta, e ainda mais com a arbitragem de Libertadores, que a gente sabe que eles não marcam qualquer contato, então o Marinho também ficando mais em pé, indo para cima do adversário e finalizando, tentando a finalização, tem tudo para dar certo, né? Ele que foi um grande garçom, digamos assim, na última rodada do Santos no Paulista, um dos gols que foi do Jean Mota, né? Um belo gol, acabou sendo invalidado, né? Tava impedido, né? Falam que estava impedido. Mas o Marinho teve uma visão muito bacana nesse último jogo do Santos contra o Bragantino. Espero que ele comece nessa recuperação, ele que não vinha jogando tão bem assim nos últimos jogos. E o Marcos Leonardo também deve ser o titular ao lado do Lucas Braga. Eu acho que o Caio Jorge vai ficar no banco, até mesmo por conta desse incômodo que ele tá na coxa, 100% ele não está. Ele vem oscilando, né? Ele às vezes é relacionado, às vezes joga alguns minutos e depois volta esse incômodo na coxa. Então, acho que a tendência é o Marcos Leonardo, que tá com mais ritmo, começar jogando contra o The Strongest. Mas, a princípio, é um time que me agrada. Eu acho que o Santos tem à disposição, é um time bacana. A gente também tem que pensar para o segundo tempo, opções para o segundo tempo, principalmente no ataque, aquela expectativa do Ângelo, se ele vai entrar ou não. No último jogo contra o Bragantino, acabou entrando o Alanzinho e não entrou o Ângelo, né? Alguns torcedores também não entenderam essa questão, mas pode ser uma opção, principalmente visando velocidade, né? O Santos, como tem um time muito jovem, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Tem que fazer a questão do contra-ataque funcionar. O time do The Strongest teve jogos que ele sofreu bastante na questão do contra-ataque. Então, pode ser uma arma que o Santos jogando dessa maneira e principalmente tendo aquela posse de bola que funcione. O que é posse de bola que funcione? Você consiga ter a sua posse de bola e levar ela até o ataque. E isso se converter em finalização e, obviamente, gols. Não adianta só ficar tocando ali a bola, né? Chega no Pirani, Pirani devolve para o Felipe Jonathan devolve para o João Paulo e só fica nisso. Não, tem que ser uma posse de bola ofensiva, visando o gol do adversário, não aquela posse de bola de caranguejo, né? Que a gente fala que fica tocando muito de forma lateral. Então, o Santos tem sim condições de vencer? Tem, ainda mais jogando em casa, né? O Santos depois terá mais um jogo contra o Boca logo na sequência, também na Vila Belmiro. Então pode ser uma sequência de 2 vitórias seguidas, por que não? Né? Pode ser que o Santos consiga essa recuperação. E o The Strongest também vai jogar na altitude contra o Santos, mas pode ser que já esteja até mesmo eliminado, né? Então a gente vai torcendo aí para que o Santos consiga já essa recuperação. O que vai acontecer no Campeonato Paulista também pode ter um certo impacto no Santos ao longo, né, dessa fase de grupos da Libertadores. Por quê? Se o Santos não se classificar no Campeonato Paulista, terá mais tempo para treinar, visando a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 30, o Santos pega o Bahia fora de casa. Então, tudo isso também pode mudar um pouco essa perspectiva de o Santos ser um favorito ou não a uma classificação nesse grupo. Hoje, o Santos tem nenhum ponto, tem 0 pontos.
né? Barcelona e Boca tem 6. Então o Santos precisa correr atrás do prejuízo, começando pela questão do jogo dentro de casa, né? Na Vila Belmiro, amanhã às 19h15. Quero os palpites de vocês, deixem aqui nos comentários os palpites, se vocês gostaram dessa provável escalação ou não, e você já sabe, depois do jogo tem live aqui para a gente falar como foi esse jogo do Santos, independente do resultado. A gente sempre faz live aqui, se o Santos ganha, se o Santos perde, se o Santos empata, sempre estamos aqui. Então, conto com a companhia de vocês e fica de olho no canal, né? Porque a qualquer momento o Santos pode anunciar um novo treinador e, obviamente, também teremos informações disso aqui. Um grande abraço para vocês